Olá, meu nome é Eliette Carvalho, sou professora de matemática e hoje nós vamos resolver uma base com expoente fracionário. Então, eu tenho aqui uma base que é o 8 e meu expoente fracionário, que é 1/3. Eu não consigo resolver isso de imediato, eu vou precisar usar algumas propriedades da potenciação ou da radiciação para obter o resultado dessa minha base com expoente fracionário. Então, o primeiro passo, eu preciso olhar o número 8. Verifico, o número 8, ele está na forma de números primos? O 8 é número primo? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o primeiro passo. Eu vou fatorar a base. E essa minha base é o número 8. Então, eu venho, coloco o 8 aqui e nós vamos fatorá-lo. Eu começo sempre com o número primo, com o número 2, ele é primo, então 8 dividido por 2, eu tenho 4. Posso continuar pelo mesmo número primo 2, 4 dividido por 2, eu tenho 2 e posso continuar 2 dividido por 2, eu terei aqui o número 1. Preciso verificar quantas vezes essa base está se repetindo. Nós vamos ver que essa base se repete 3 vezes, ou seja, vou colocar na forma de potência, 2 elevado ao cubo. Então, eu tenho aqui 2 elevado ao cubo, que é a mesma coisa do que 8. Eu vou colocar entre parênteses, porque eu tenho um expoente aqui. E esse expoente 1/3, eu vou precisar calcular também. Aqui, nesse caso, eu tenho 2 elevado ao cubo, tudo isso elevado a 1/3. Então, eu vou para o meu segundo passo. Qual o meu segundo passo? Eu vou multiplicar esses expoentes. Ou seja, eu tenho aqui o expoente 3, que eu vou multiplicar com 1/3. E aqui eu vou colocar o número 1 no meu denominador, porque aqui eu começo a fazer a multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, então eu tenho 3 vezes 1, 3. Denominador vezes denominador, 1 vezes 3, 3. Se eu tenho numerador dividido pelo denominador, 3 dividido por 3, eu terei o número 1. Então, eu tenho a base 2, eu vou conservar essa base 2, eu não vou mexer nessa base, ela continua sendo 2, só que o meu expoente, ele é o número 1. E 2 elevado a 1 é a mesma coisa que o número 2. Então, não tem segredo para fazer esse cálculo da base com expoente fracionário. Nós vamos agora verificar uma outra forma de encontrar 8 elevado a 1/3 se é realmente o resultado número 2. O primeiro passo que nós vamos fazer é colocar o radical, radicando, né? No caso aqui, que é a minha base, ele será a minha base, o índice e o expoente. Então, eu venho, coloco o meu radical. A minha base, não é 8? Eu vou colocar aqui o 8. O meu índice, meu expoente, tá? Então, eu tenho aqui 1/3. Nós costumamos falar assim, quem está por baixo está por fora. Então, o 3 está para baixo, ele é denominador, ele vem para fora. E quem está por dentro está por cima. Ou seja, ele continua aqui. Quem está por dentro continua por cima. Ele não está aqui dentro, ele continua mais por cima. Então, eu tenho aqui raiz cúbica de 8. Depois que eu terminei esse passo, eu vou para o segundo passo, eu vou olhar o 8. Eu sei que eu tenho que fatorar o 8, então, por isso, eu vou colocar aqui o segundo passo, fatorar o radicando. Percebe que eu não falo mais que ele é base, ele é o radicando agora. Então, nós sabemos que fatorando o radicando, eu vou ter, né? 8 é igual a 2 elevado ao cubo.
Nós colocamos ele em forma de quê? De potência. Vou continuar. Vou colocar aqui o sinal de igualdade, o meu radical. Agora, eu tenho o número 3, que está no meu índice, mas eu tenho agora, de vez eu colocar o 8, eu vou colocar 2 elevado ao cubo. Tudo isso dentro dos parênteses. Por quê? Eu tenho um número 1 aqui. E ele não pode deixar de existir, porque se eu não tivesse o número 1 e tivesse outro número, eu teria que fazer o mesmo processo que nós fizemos na primeira explicação. 3 vezes 1. Então, nós vamos novamente colocar o sinal de igualdade e vamos extrair o máximo. Aqui eu não tenho potência vezes potência, então eu vou multiplicar. 3 vezes 1, eu sei que é 3. A mesma coisa, eu venho, coloco de novo o meu radical, o meu expoente, que é 3. Só que agora eu sei que eu já fiz esse aqui, que é 3 vezes 1, é 3. O que eu faço? Eu coloco ele aqui no expoente. E o 2 aqui. Olha que interessante, quando o meu expoente e o meu índice for igual, eu já consigo extrair a minha raiz. A minha raiz será 2. Então, essa raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é igual a 2. Então, eu tenho aqui índice igual a expoente, 3 dividido por 3. Se eu jogar na potenciação, eu vou ter 1. Vai ser 2 elevado a 1. Esse é o resultado e as duas formas de se resolver uma base com expoente fracionário. Não deixe de dar seu like, compartilhar essa aula, nos ajude aí a ganhar mais inscritos. Muitas pessoas precisam aprender a matemática. Muito obrigada, até mais.